Olá, aqui é a professora Luísa. Hoje, dia 26 de outubro, nós iniciaremos com o módulo 4, medidas de comprimento na página 104. Logo após, faremos a correção da página 106 e da página 107. Medidas de comprimento. Qual é a sua altura? As medidas fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes nas mais diversas situações. As ruas, os terrenos, a chuva, o vento, o tempo, o que compramos, o que vestimos, já foram medidos ou contados de alguma maneira. Em muitas das situações em que fazemos medições, usamos medida de comprimento que atualmente são baseadas em uma unidade padrão, o metro. Mas nem sempre existiu uma unidade de medida padrão. Há mais de 2.000 anos, eram usadas medidas de comprimento baseadas em partes do corpo, como nos exemplos a seguir. A braça, que é medida, com os braços abertos, num ângulo de 180 graus, da ponta de um dedo à outra ponta. A jarda, que é a medida do tamanho de um braço ao meio da cabeça. O pé, o tamanho do pé, e o passo. O passo, que é medido na abertura entre as duas pernas, a ponta de um dedo até a ponta do outro dedo do pé. O palmo, que é a medida do dedo até o outro dedinho, do dedão ao dedinho. Essas medidas, elas só podem ser utilizadas quando comparamos pela sua medida, porque as medidas de um palmo ou de um braço, do pé, entre pessoas diferentes, elas são diferentes, essas medidas. Então, elas só podem ser comparadas por medidas que você mesmo fará. Mas como podemos usar essas unidades de medida de comprimento se o pé, a mão ou o braço das pessoas podem ter tamanhos diferentes? Para evitar confusões, principalmente em negociações comerciais, há cerca de 2 séculos, alguns cientistas se reuniram na França para padronizar algumas medidas, dando origem ao sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal, que tem como unidade padrão um metro, ele é usado e conhecido internacionalmente, Ele faz parte do Sistema Internacional de Unidades. O metro é usado, por exemplo, para expressar a largura de uma sala, a altura de um prédio ou o comprimento de um corte de tecido. Já para medir comprimentos maiores ou menores, como as distâncias entre 2 países e a espessura de uma moeda, foram criadas unidades derivadas. Nós temos no sistema métrico as unidades maiores que o metro, que são representadas pelos seus múltiplos. Por exemplo, o decâmetro, que é 10 vezes maior que o metro, o hectômetro, que é 100 vezes maior que o metro, e o quilômetro, que é 1.000 vezes maior que o metro. Então, essas medidas são múltiplas do metro. E temos os submúltiplos, que são as medidas menores que o metro, decímetro, centímetro e milímetro, também de 10 em 10. 10 vezes menor é o decímetro, 100 vezes menor o centímetro e 1.000 vezes menor o milímetro. Por exemplo, o centímetro, o metro equivale a 100 centímetros. O quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, para as medidas maiores, nós usamos o nosso dia a dia a medida do quilômetro. É a distância entre 2 cidades,
2 bairros, né? Nós usamos medidas maiores. Para as medidas padrões, usamos o metro, e para as medidas menores e o metro, nós usamos o centímetro. Na página 106, atividades. Fazendo a correção da atividade de número 1, escreva qual das antigas unidades de medida baseadas no corpo humano, representados lá na página 104, é a mais adequada para medir o comprimento de um livro. Dessas medidas, a mais adequada para se medir o comprimento deste livro é o palmo. E a largura de uma rua? Bom, como nós atravessamos a rua andando, né, nós temos como a medida mais adequada o pé ou o passo. Já o comprimento da lousa, a unidade mais adequada para se medir era o cúbito, que é a medida do tamanho do cotovelo do braço até a ponta do dedo. A altura de uma mesa, a medida mais adequada para se medir com o corpo, a altura de uma mesa é o palmo. Na questão de número 2, por meio de estimativas, determine qual segmento de reta ao lado tem 4 centímetros de comprimento. Nós temos aqui a medida de 1 centímetro, observe o tamanho desse 1 centímetro, e qual desses 4 segmentos caberia 4 segmentozinhos desse? Bom, a medida desse segmento é qual o segmento que caberia 4 desses, é o segmento EF. O segmento EF equivale à medida desses 4 segmentos de 1 centímetro cada. Na questão de número 3, escreva em quilômetros a distância da casa de cada estudante à escola. O Guilherme, a distância da casa dele até a escola é de 2.400 metros. 2.400 metros equivale a quantos quilômetros? Bom, de metro para quilômetros, nós dividimos por 1.000. Então, dividindo 2.400 por 1.000, eu conto 3 casas da direita para a esquerda e colocamos a vírgula. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Bom, então eu tenho o equivalente a 2,4 quilômetros. Por que 2,4 quilômetros? Porque os zeros no final de um número decimal não tem valor. Então, eu não escrevo. Eu escrevo apenas o 2,4 acompanhado de km. A Andréia, minha casa fica a 1.300 metros mais distante da escola do que a casa do Guilherme. Bom, se o Guilherme é 2.400 mais o 1.300 a mais que tem a casa da Andréia, isso equivale a 3.700 metros. 3.700 metros é igual a quantos quilômetros? De metro para quilômetro, eu conto da direita para a esquerda, 3 casas e coloco a vírgula. Então, 3,7 quilômetros. Não coloco zero no final, porque o zero não tem valor no final de um número decimal. O Lucas, minha casa é 800 metros mais próxima da escola do que a casa da Andréia. Bom, se ele é mais próximo, então essa distância menos 800 metros. Como aqui está em metro, eu vou colocar 3.700 metros, né, que é a casa da Andréia,
menos os 800, que é igual a 2.900. 2.900 equivale a 2,9 quilômetros. Não coloco zeros também, porque o zero não tem valor no final de um número decimal. A Jussara, minha casa fica 1 quilômetro mais perto da escola do que a do Lucas. Bom, o Lucas está a 2,9 quilômetros de distância da escola. Se eu estou mais perto, então menos a distância em que eu estou mais perto, que é de 1 quilômetro. 2,9 menos 1 é igual a 1,9 quilômetros. Na questão de número 4, observe a figura ao lado, escreva em seu caderno como você faria para verificar, usando apenas um compasso, se as medidas dos segmentos em vermelho têm o mesmo comprimento. O que você deveria fazer? Posicione a parte metálica do compasso no vértice das duas medidas em vermelho, dos dois segmentos em vermelho, como aqui nesse X. Faça uma abertura com o compasso até chegar no outro vértice, onde está localizado a outra ponta desse segmento. Gira o compasso. Se ao girar a ponta do compasso ficar no outro vértice, aí as medidas são iguais. Se sobrar, logicamente, vai ser maior. Se faltar, menor. Então, você vai descrever com as suas palavras como você fará esse procedimento. Na questão de número 5, complete os itens com os números adequados. 436 centímetros é igual a quantos metros? Bom, 476 centímetros para metro, de centímetros para metro, eu faço uma divisão por 100. Dividir por 100 é deslocar duas casas para a esquerda e adicionar a vírgula. Então, eu tenho 4,76 metros. A letra B, 350 metros em decâmetro. De metro para decâmetro, eu faço uma divisão por 10. Então, se eu tenho 350 e eu vou dividir por 10, eu desloco uma casa para a esquerda e adiciono a vírgula. Bom, mas então eu tenho apenas 35 inteiros. Se eu tenho 35 inteiros, significa que eu posso tirar a vírgula e o zero. Eu tenho apenas 35 inteiros, 35 decâmetros. Eu tenho 6,17 decímetro para transformar em milímetro. De decímetro para milímetro, eu multiplico por 100. Isso quer dizer que eu vou deslocar a vírgula duas casas para a direita. Uma casa, duas casas, coloco a vírgula. A vírgula ficou no final do número, então ela não aparece. Então, o resultado, 617 milímetros. 28 decímetros, eu quero escrever em hectômetro. De decímetro para hectômetro, eu faço uma divisão por 1000. Dividir por 1000 é deslocar 3 casas para a esquerda. Uma casa, duas casas. Não tenho a terceira, então adiciono 0 para eu colocar a vírgula. Como a vírgula não pode ficar sozinha, então adiciono mais um 0. Então, 0,028. Na letra E, 2,29 hectômetro, 1,29 hectômetro,
Para escrever em centímetro, de hectômetro para centímetro, eu vou multiplicar por 10.000. Multiplicar significa deslocar a vírgula para a direita. Como 10.000 tem 4 zeros, então eu desloco 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. A vírgula também ficaria no final do número, então ela não aparece. 12.900 centímetros. Aqui eu tenho o número 0,073 quilômetros para ser escrito em decâmetro. Bom, de quilômetro para decâmetro, eu multiplico por 1.000. Multiplicar por 1.000, por 100, né? Não é para metro. Então, eu multiplicar por 100, eu desloco a vírgula, 2 casas para a direita. 1 casa, 2 casas e coloco a vírgula. Bom, mas então eu posso tirar esses zeros antes do 7, porque os zeros antes de um número, ele não tem valor nenhum, se ele não tem vírgula. Não é isso? Então, a resposta é somente 7,73. A questão de número 6, da página 107, ligue cada uma das fichas a um instrumento mais adequado para fazer a medição. A altura de uma janela. Você acha que deveria ser medido com a régua, com a fita métrica, com o paquímetro ou com o metro articulado? Para não ter o problema de entortar, então nós medimos com o metro articulado. A espessura de um parafuso. Dá uma olhadinha aqui no paquímetro. Então, ele me dá a medida mais precisa de medidas pequenas, menores. O comprimento de um lápis. Um lápis pode ser medido com a régua. E a cintura de uma pessoa, para contornar a cintura de uma pessoa, usamos a fita métrica. Bom, então aqui nós concluímos a aula de hoje, a nossa correção. Até a próxima aula.